Bom, estou aqui conversando com as minhas meninas. Hoje, Lilian Vitfib, que eu não vi há tanto tempo, que está elegantérrima, como sempre, com um anel de dar inveja a qualquer gay. Minha querida Cristina Serra, minha outra que é louca para comer um cachorro-quente, que está aqui do lado, uma boca cheia d'água, Mara Luque, e minha queridíssima Natuza, que foi a minha aposta na academia, que eu fiquei muito comovido. Aliás, eu estava muito comovido, né? Estava, mas você fez um discurso bem-humorado, engraçado. Ai, que bom. Gostei. E também eu... Sabe tudo você, hein? Ah lá. Eu sei tudo? Ah lá. Então leia. Não, foi da Ariana. Foi da Ariana. Desculpa, tá gravando? Não. Tá gravando? Já voltou? Já voltou. Foi do... Ué, qual é o problema? Por que você falou para procurar? Eu fui procurar. Tá certo, mas foi eu que pedi. Para não passar uma informação errada. Ele foi líder da Arena, né? Ele foi da Arena. Isso. Senador. É. Não, deputado. Durante a ditadura militar, Foi ele elegeu deputado. pela Arena, deputado estadual, chegou a ser presidente da Assembleia deputado federal. O que está acontecendo com ela? O Brasil está numa situação, se o cara foi deputado, as pessoas ficam... Claro que está no ar. Eu não sei se está no ar, eu estou fazendo Está a no ar, pesquisa. está certo. Não, mas Desculpa. já foi pesquisado, está certo. Ele é deputado. Desculpa, ele foi deputado. Ai, olha só, e houve algum constrangimento ao declarar esse apoio ao GEDEL, começando com a Lilian? De quem? Do presidente? Dos líderes? É. Aparentemente não, né? E a gente aprendeu agora com a eleição do Trump que a mídia que escancara esse constrangimento também não pesa mais nada, que o que pesa é o Twitter de malucos ou o YouTube de malucos, então não sei. Não, eles não estão constrangidos. Esperava-se que o gabinete do Palácio, a cúpula, o primeiro escalão do Temer, mas parece que... Hoje eu li no jornal que o Moreira Franco, que falou que o GEDEL estava numa situação fraca ou delicada no governo, levou um puxão de orelha do Temer por ter falado isso, que é para ele ficar quieto, que a ordem é fortalecer o GEDEL. Se então... for a base de puxão de orelha, vai virar o Dumbo. Ao contrário, né, Jô? Não teve constrangimento nenhum. Nenhum constrangimento. Muito pelo contrário. O que a gente vê é uma ofensiva muito bem coordenada entre Palácio e Congresso, porque todos têm o mesmo discurso agora, todos estão atribuindo o suposto tráfico de influência, enfim, vamos dar o benefício da dúvida, né? Ao jeito despachado do GEDEL. Porque o GEDEL é despachado, porque ele fala assim... palavrão, não é isso, Matheus? Ele é muito chora. emotivo. Estão atribuindo Super emotivo. Ele explode com facilidade, ele fala bastante palavrão. Não estou querendo que eu faça o meu apartamento. isso aí. Não, eu nem acho que isso é irrelevante, né? Quando você trata ali de duas pessoas que estão conversando sobre algo e um pode ter entendido como pressão e pode não ser pressão, enfim. Eu acho que a gente tem que dar, sim, o benefício da dúvida. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República está investigando. O que eu acho que é Desculpe, que é formada por quem? Que é formada... Essa comissão ética? Todas elas foram conselheiros indicados pela Dilma. Não, já tem um indicado pelo Mas Temer, esse se né? o único que foi indicado Ele pelo não Temer, ia se declarar impedido, que né? é amigo do GEDEL, amigo... Se declarou impedido? Ele agora se declarou impedido, porque hoje Fez o jornal muito bem. Folha de São Parabéns. Paulo... Mas, Não detalhe, foi por... não foi por livre e espontânea vontade. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria mostrando que esse conselheiro é advogado da entidade que representa lá na Bahia o mercado imobiliário, as empresas de mercado imobiliário. Faz parte, é associada a esta entidade, a imobiliária, que constrói o prédio em Salvador, onde GEDEL comprou uma unidade. Por isso, ele se declarou impedido. O que é interessante de tudo isso, tanto o episódio de GEDEL quanto aquele episódio dos vereadores do Rio, é que tudo isso acontece no meio de uma grande apuração que está sendo feita no país, de uma série de problemas éticos. E essas pessoas não se sentem constrangidas. Fazer isso no meio disso pior, porque não se trata de constrangimento, é de algo pior. As pessoas não entenderam o que está acontecendo no Brasil.
E aí elas perderam o seu contato, o político brasileiro perdeu o seu contato com as ruas. Essa população hoje não tolera mais. Faz aquilo que você faz sempre. Faz o quê? De pegar o celular. Claro. Falar. Vocês usem isso em vez de ficar falando inutilidades pelo Twitter, ou seja lá por quê. E isso é o maior instrumento da democracia. Vocês têm que inundar a caixa dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos deputados estaduais, sabe? Em vez de ficar usando o Twitter para dizer, você viu, fulano estava almoçando com a cicrana. Parece que fulano é viado. O outro não... Não! Isso é uma arma, gente. Isso, olha, vocês viram o tempo que levou para descobrir o que o pai do Gedel era. Ela pegou o iPhone, o celular, em 1 minuto, tá aqui. Jô, Olha sabe o que seria muito importante a gente colocar nesse teu pacote aí de pedido de manifestação via WhatsApp, mensagens instantâneas, seja o aplicativo que for? O pacote anticorrupção, eles estão para votar a qualquer momento a anistia para a Caixa 2 generalizada. Estão para aprovar a qualquer momento anistia para os próprios autores da lei. É uma coisa escandalosa. Se o eleitor, se vocês, se o público deixar, vai passar. E não vai passar só se houver pressão popular. E eles vão passar medidas para enfraquecer a Lava Jato. O que não é só advogar em causa própria. É muito mais importante do que qualquer ajuste fiscal. O pacote anticorrupção devia ser a prioridade zero do presidente da República, Michel Temer. E não é isso que a gente está vendo. O presidente, olha, com todo o respeito que eu devo à presidência, ele precisa perder essa postura de touro sentado em pé, né? Do alto da sua magnanimidade, botar o pé no chão. É dificílimo isso em Brasília, porque a Brasília é o último refúgio da canalice. Porque a pessoa está lá, não estou me referindo ao presidente, pelo amor de Deus, mas a pessoa está lá, foi eleita, está lá, ele não tem mais contato com o eleitor dele, não tem, sabe? Não, mas eu vou consultar as bases. Quando vai consultar? Eles estão cutucando onça com vara curta, né, Jô? A gente falou aqui semana passada. Sem ter ideia. Sem ter ideia. As manifestações lá no Rio de Janeiro, pacote duríssimo que o governo apresentou para reequilibrar as contas do Estado, protestos diariamente na porta da Assembleia Legislativa. A Assembleia, inclusive, os deputados devolveram algumas dessas medidas, são tão duras que os deputados devolveram o pesão e disseram, não vamos votar isso aqui. Estão votando o resto do pacote. O Rio Grande do Sul agora decreta a calamidade financeira, ou seja, o país em crise, os estados em crise... Os dois estados com maiores problemas são estados do PMDB. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e dizem que Minas Gerais é o próximo aí. Quer dizer, todo mundo apertando o cinto... E essa classe política não percebe, perdeu o pulso das ruas e fica afrontando e com problema, a população brasileira. E com problema, enquanto eles estão preocupados em anistiar o Caixa 2 para se beneficiarem ou para ir atrás do Ministério Público e do Judiciário para evitar que investigações adquiram a monta que a Lava Jato adquiriu, eles estão deixando de tratar de reformas econômicas que beneficiam a todos para tirar a gente do chão, entendeu? Porque a economia brasileira precisa crescer. Também do ponto de vista econômico, o pacote anticorrupção é mais importante do que qualquer ajuste fiscal, aritmeticamente, sem nenhum juízo de valor. O pacote anticorrupção economiza do imposto de todo mundo muito mais do que qualquer ajuste fiscal que está sendo proposto ou que vier a ser proposto. Então, tem que ser prioridade zero, não só do Planalto, mas principalmente da população. É a pressão popular que vai fazer isso. Isso. Agora, Melínia, me fala. Democracia dá trabalho. Como é que vai ser essa votação? Vai ser aberto, um voto aberto? Não sei, Jô. Agora, antes da gente começar a gravar, as últimas coisas que eu li é que estavam querendo fazer na Câmara, por aclamação, para ninguém botar a assinatura no voto sim, exatamente. Outra coisa, você falou uma coisa que... Não, você mesmo que falou
democracia dá trabalho. Democracia dá trabalho, gente. E só quem não está trabalhando nessa democracia são alguns desses políticos. Não, estão trabalhando muito contra a democracia. A favor da... Contra. Olha, o fato de ser... Desculpa, Mar. O fato de ser em Brasília, porque na época em que a capital era no Rio de Janeiro, só tinha uma grande vantagem em relação a Brasília, é que os deputados, senadores, etc., eles usufruíam de um caldo de cultura muito forte, não só de artistas, mas de intelectuais, de escritores e de políticos que se encontravam se encontravam à noite nos restaurantes, nos lugares, debatiam as coisas e eram abordados nas mesas. A pressão era mais próxima. A pressão era em cima. O cara não estava lá jantando, chegava o outro e dizia assim, como é que é? O senhor está aqui jantando e aquela lei que o senhor não votou por isso ou por aquilo. Não, eu vou deixar claro, tinha uma pressão física. Mas agora, antes não tem tinha mais. internet, agora tem. O Benjamin Moser escreveu Pois um livro mas tem que sobre usar. O Benjamin Moser, o biógrafo da Clarice, ele escreveu um livro recentemente falando sobre exatamente essa questão de Brasília ficar longe das pessoas. Exatamente. Mas hoje não tem como, gente. Mesmo mas quem tem uma distância maior, mas eu só estou exemplificando você pode exercer pressão. Exato. Essa pressão que era exercida no mano a mano tem agora aquela ferramenta ali que faz a mesma coisa, dependendo do volume. Não, e a gente vê toda hora político em aeroporto, as pessoas pressionando, vaiando, às vezes até cometendo excessos, xingando de uma forma muito violenta, enfim. Mas seja como for, as pessoas hoje não se calam, as pessoas se manifestam. Agora, concordo com a Lília, né? Mas tem que pressionar mais, senão eles vão ter... Eles estão se sentindo pressionados. Mas eles vão ter, sim, cara de pau de aprovar essa anistia ao Caixa 2. O que está em gestação no Congresso é abortar a Lava Jato. Maior do que a pressão, maior do Mas isso não vai acontecer. Não sei, depende da lei. Não. Isso aí realmente... E uma coisa que eu acho que assim, as pessoas, acho que está tendo até uma certa confusão com relação a essa coisa do Caixa 2. O Caixa 2 já é crime hoje, só que é um crime eleitoral, com penas menores. Agora ele vai passar a ser um crime tipificado no Código Penal, com penas maiores, penas mais duras. E o crime de Caixa 2 hoje ele não é muito claro, ele é muito superficial. A Mas lembra, tem a ministra Carmen Lúcia, no julgamento do mensalão, a ministra Carmen Lúcia foi muito clara, muito afirmativa, lá se vão 4 anos, e esse voto venceu, quando um advogado de um dos réus do mensalão disse, mas o que ele fez foi Caixa 2. Ela disse, alto lá, Caixa 2 é crime. Então, Caixa 2 já é crime há muito tempo. Só que não manda ninguém para a cadeia. Olha, eu vou ter que interromper para a gente fazer... Uma pena menor. A gente tem que fazer aquela paradinha e vamos para o último bloco do programa. O tempo voa cada vez mais quando a gente faz o Meninas do Jô. Vamos fazer um break, né? O break de sempre. Vamos voltar para o último bloco. Caramba, e eu vou... Já, para você ver. Mas ainda tem tempo. A gente estica um pouquinho. Põe um pouquinho lá. Olha, isso ainda não foi votado. Vai, Vilen, faz o comercial, break. Vamos começar do lado de cá com a dona Natuza, doutora Natuza, originalmente doutora Natureza. A história já foi contada, mas é maravilhosa, que o pai devia ser um belo riponga, queria batizá-la de Natureza, que é lindo. O cara disse, não, Natureza não pode. Então, tira o urê, não é isso? Isso. E ele tirou o urê do Natureza. Ainda bem que o cara fez isso, que o cara podia batizar de Naturê, né? De tirurê. Então, Natureza já seria bem ruim, né, Jô? Eu achava lindo. Eu acho bem legal. Lindo, acho lindo. Eu acho lindo. que ia ser bem bacana. E você se lembra, a gente já falou isso Natureza. aqui também, mas tinha uma jornalista, uma assessora de imprensa em Brasília, na nossa época ali de Congresso Nacional, que se chama Neblina. Neblina. Chama o quê? Neblina. Então, o encontro meu com ela era um evento da natureza mesmo, né? Era um evento climático. Acho bacana, acho lindo. Eu acho também, eu acho Natureza lindo. Natuza eu não acho nada. A grande vantagem é que Natuza já foi
um desafio na sua vida. Não, eu sofri muito bullying quando eu era criança. Pois é. Na tua? Uma coisa... Quem é sua mãe? A natureza. Tendo filho? Quem é sua mãe? Eu sou filho da natureza. Sou filho da mãe natureza, mãe terra, Pachamama. Mas eu comecei, tergiversei completamente, que é o seguinte. Eu me lembro do Collor, quando foi empichado, as pessoas diziam o seguinte: primeiro, ele passou uma lei até que, de certa forma, o prejudicou, que era acabar com o cheque que não fosse nominal. Antigamente o cara... você botava ao portador e pronto, valia. E isso facilitava demais o Caixa 2, né? Aí isso foi cortado e, de repente, a gente, na nossa santa ignorância, eu achava, por exemplo, bom, pelo menos depois que foi provado o Caixa 2 do PC Farias, aquela coisa monumental de dinheiro, pelo menos acabou isso, não existe mais Caixa 2. Não. Veja que inocência, que gordo ingênuo, meu Deus. Como é que acabou? Mas não dava a impressão? Ou foi só eu que tivesse impressão? A gente sempre Vocês acha que eram chegou muito crianças. A gente sempre acha que chegou no fundo do poço, mas Eduardo Cunha... Não, mas pera, só antes do Eduardo, só o seguinte. Como é que o Caixa 2 persistiu? Você vê que força que tem o Caixa 2. Agora fala do Eduardo, o quê? Persistiu e aumentou, mas eu estava dizendo, completando o seu raciocínio, que olha só como a gente chegou no fundo do poço. Eduardo Cunha tinha uma frase que ele usava nos tempos de liberdade, o tempo todo, que era, ele dizia assim: minha filha, fundo de poço tem mola. Fundo de poço o quê? Tem mola. Você sempre sai do fundo do poço. Ou cavam mais fundo ainda, e aí você se enfia mais nesse buraco. A gente não viu e aí ainda. Não tem mola? A gente não chegou. Acho que para alguns tem, para outros não. Para o brasileiro comum, pobre, não tem mola. Para quem é poderoso, parece que tem. Bem fundo, tem o fundo né? bem fundo. Mas a gente não chegou, Jô, na apoteose dessa crise. A apoteose dessa crise virá quando nós soubermos como é, por onde se escora a delação premiada da Odebrecht. São 78 executivos que decidiram falar tudo o que sabem, são 200 políticos, metade deles com foro privilegiado, ou seja, com o direito de serem julgados em Brasília, no Supremo Tribunal Federal ou no STJ. Então, vai ser um estouro. A política vai ser uma antes da delação da Odebrecht e será outra depois da delação da Odebrecht. Então, tudo aquilo que a gente está vendo e se alarmando, como prisão do Sérgio Cabral, ele fichado, gente sendo presa, tesoureiro do PT, são 3 que foram presos, nada disso vai chegar perto do que será a delação premiada da Odebrecht. Sem falar... O que eu estava pensando, na verdade, é que eu estou bem menos otimista do que ela sobre a delação da Odebrecht. Eu acho que a delação da Odebrecht pode ser... sei lá, estou desconfiada que seja uma faca de 2 gumes por causa do sigilo no Supremo. Vai ter muita gente com foro privilegiado, vai parar tudo no Supremo, e no Supremo, como a gente sabe, a Carmen Lúcia hoje marcou para o 1º de dezembro o primeiro julgamento de uma denúncia lá de trás contra o Renan Calheiros, que tem, acho que 12 inquéritos contra ele no Supremo. De 2007, esse que ela marcou agora. Vai marcar para ver se ele vira réu e, a partir daí, começa a ser julgado. Então, a morosidade do Supremo é uma coisa que me preocupa muito em relação a essa delação do Odebrecht. Estão fazendo uma parafernália e o que a gente está assistindo hoje é a Lava Jato de primeira instância, de quem não tem foro privilegiado. Exemplo, 2 ex-governadores sendo... punidos por uma justiça jovem de primeira instância, honesta e seríssima, e que está também batalhando pelo pacote anticorrupção no Congresso. Agora, eu acho, primeiro, parabéns ao Sérgio Moro, sempre ao Deltan, essa turma toda. Mas, além disso, continua acreditando. Se eu não acreditar no Congresso, eu vou acreditar em quê? Né? Mas, Jô, pelo amor de Deus. Isso que você está falando. Você está fazendo a distinção entre a instituição Congresso, que obviamente tem que ser preservada, é um instrumento da democracia. Claro. Ai da gente sem ele. Né? O Congresso, Justiça, enfim, todas as instituições.
Mas a gente tem que distinguir os políticos. E tem uma parcela muito grande, tem muitas maçãs podres, como você falou. Tudo com foro privilegiado. E todas essas maçãs estão todas com foro privilegiado. As mudanças institucionais que passaram no Brasil. Agora, eu concordo com a Lilian que está se esperando demais dessas delações. Mas é porque vai ser mesmo mas em termos de processo, eu concordo com a Lilian que quando chegar no Supremo Tribunal Federal, tudo vai demorar muito. Claro. Mas tem algo que é padrão em todas as fases da Lava Jato, que é o vazamento de informação. Então, o público conhecerá saberá de quem tudo. são os políticos delatados naquela colaboração infelizmente, premiada. eu tenho que me despedir as meninas. Eu adoro ouvir esse ar. Nossa. Vamos ouvir de novo. Olha, o Brasil é o Brasil. O Brasil é muito grande e o Brasil é maior do que toda essa corrupção. Concordo inteiramente com a Cristina que tem muita maçã podre. Tem. Mas tem muita gente boa, tem muita gente séria e que está sofrendo demais com isso. Claro que sim, gente. Então, é usar de novo o celular, mandar ver, usar a internet para o melhor que ela tem. E o voto, né? Hein? E o voto. E o voto, claro, já começa já por aí, né? E outra coisa também, eu só fico pasmo quando um presidente do Supremo que está presidindo um julgamento de um presidente, ou de uma presidente, no caso, pega e divide a condenação em dois e fica por isso mesmo. Quer dizer, o Collor devia entrar com um processo, não é verdade? Isso aí motivou um bate-boca violento entre o Lewandowski e o Gilmar Mendes, você viu? Não, eu vi, claro. Porque, poxa, como é que é isso? Mas, enfim... Boa noite a todos. Espero que vocês tenham saído desse encontro, como eu saí, mais bem informados e sempre acreditando num Brasil melhor, num Brasil maior. Um Brasil que tem jornalistas do porte dessas meninas e das outras que sempre falam aqui comigo. É um Brasil que tem solução, claro que tem, porque elas são sérias. Elas sabem que tudo que elas falam é muito pesquisado, muito bem embasado. Ninguém aqui está brincando de jornalista. Não. Ninguém aqui usa, eu ouvi dizer. Ninguém. É tudo pesquisado, tudo real. Parabéns a essas meninas. Eu tenho a bênção de ter tido a ideia de fazer esse programa com as meninas. Eu só tenho a agradecer todo dia a todas as meninas que passam aqui, aos meus queridos músicos, sempre essa plateia que eu já disse que eu quero levar para casa, só para ouvir esse que eles fazem. Boa noite, um beijo do gordo. Bom, estou aqui conversando com as minhas meninas, hoje, Lilian Vitfib, que eu não vi há tanto tempo, que está elegantérrima, como sempre, com um anel de dar inveja a qualquer gay. Minha querida Cristina Serra, minha outra que é louca para comer um cachorro-quente, que está aqui do lado, uma boca cheia d'água, Maraluquê. E minha queridíssima Natuza, que foi a minha aposta na academia, que eu fiquei muito comovido. Aliás, eu estava muito comovido, né? Estava, mas você fez um discurso bem-humorado, engraçado. Que bom. Gostei. E também eu... Sabe tudo você? Eu sei tudo? Então leia. Não, foi da Ariana. Desculpa, tá gravando? Tá gravando? Já voltou? Já voltou, foi do... Ué, qual é o problema? O que é que você falou para procurar? Eu fui procurar. Tá certo, mas foi eu que pedi, para não passar uma informação errada. Ele foi líder da Arena, né? Ele foi da Arena. Isso. Senador. Não, deputado. Durante a ditadura militar, ele elegeu-se pela Arena, deputado estadual, chegou a ser presidente da Assembleia, deputado federal.
O que está acontecendo com ela? O Brasil está numa situação, se o cara foi deputado, as pessoas ficam... Claro que está no ar. Está no ar, eu estou fazendo Está a no pesquisa. ar, está certo. Não, mas desculpa. já foi pesquisado, está certo. Ele é deputado. Desculpa, ele foi deputado. Ai, olha só, e houve algum constrangimento ao declarar esse apoio ao Gedel, começando com a Lilian? De quem? Do presidente? Dos líderes? É. Aparentemente não, né? E a gente aprendeu agora com a eleição do Trump que a mídia que escancara esse constrangimento também não pesa mais nada, que o que pesa é o Twitter de malucos ou o YouTube de malucos, então não sei. Não, eles não estão constrangidos. Esperava-se que o gabinete do Palácio, a cúpula, o primeiro escalão do Temer, mas parece que... Hoje eu li no jornal que o Moreira Franco, que falou que o Gedel estava numa situação fraca ou delicada no governo, levou um puxão de orelha do Temer por ter falado isso, que é para ele ficar quieto, que a ordem é fortalecer o Gedel. Se for a base de puxão de orelha, vai virar o Dumbo. Ao contrário, né, Jô? Não teve constrangimento nenhum. Nenhum constrangimento. Muito pelo contrário. O que a gente vê é uma ofensiva muito bem coordenada entre Palácio e Congresso, porque todos têm o mesmo discurso agora, todos estão atribuindo o suposto tráfico de influência, enfim, vamos dar o benefício da dúvida, né? Ao jeito despachado do Gedel. Porque o Gedel é despachado, porque ele fala assim. Palavrão, não é isso, Nath? Ele é muito emotivo. Estão atribuindo. Super emotivo. Ele explode com facilidade, ele fala bastante palavrão. Não estou querendo que eu faça o meu apartamento. Isso aí. Não, eu nem acho que isso é irrelevante, né? Quando você trata ali de duas pessoas que estão conversando sobre algo e um pode ter entendido como pressão e pode não ser pressão, enfim. Eu acho que a gente tem que dar, sim, o benefício da dúvida. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República está investigando. O que eu acho que é um... Desculpe, que é formada por quem? Que é formada... Essa comissão é? Todas elas foram conselheiros indicados pela Dilma. Não, já tem um indicado pelo Mas Temer, esse né? O único que foi indicado pelo Temer. Temer. Ele não ia se declarar impedido, que né? é amigo do Gedel. Amigo. Se declarou impedido? Ele agora se declarou impedido, porque hoje o jornal Folha de São Paulo... Mas, não foi por ato... Não foi por livre e espontânea vontade. Hoje o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria mostrando que esse conselheiro é advogado da entidade que representa lá na Bahia o mercado imobiliário, as empresas de mercado imobiliário. Faz parte, é associada a esta entidade, a imobiliária, que constrói o prédio em Salvador, onde Gedel comprou uma unidade. Por isso ele se declarou impedido. O interessante de tudo isso, tanto o episódio de Gedel quanto aquele episódio dos vereadores do Rio, é que tudo isso acontece no meio de uma grande apuração que está sendo feita no país, de uma série de problemas éticos. E essas pessoas não se sentem constrangidas. Fazer isso no meio disso tudo. Pior, porque não se trata de constrangimento, é de algo pior. As pessoas não entenderam o que está acontecendo no Brasil. E aí elas perderam o seu contato, o político brasileiro perdeu o seu contato com as ruas. Essa população hoje não tolera mais. Faz aquilo que você faz sempre. Faz o quê? De pegar o celular. Claro. Falar. Vocês usem isso em vez de ficar falando inutilidades pelo Twitter, ou seja lá por quê. E isso é o maior instrumento da democracia. Vocês têm que inundar a caixa dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos deputados estaduais, sabe? Em vez de ficar usando o Twitter para dizer, você viu, fulano estava almoçando com a cicrana. Parece que fulano é viado. O outro não. Isso é uma arma, gente. Isso, olha, vocês viram o tempo que levou para descobrir o que o pai do Gedel era. Ela pegou o iPhone, o celular, em 1 minuto, tá aqui. Jô, sabe o que seria muito importante a gente colocar nesse teu pacote aí de pedido de manifestação via WhatsApp, mensagens instantâneas, seja o aplicativo que for? O pacote anticorrupção, eles estão para votar a qualquer momento anistia para a Caixa 2 generalizada. Estão para aprovar a qualquer momento anistia para os
os próprios Pra eles autores mesmo. da lei. É uma coisa escandalosa. Se o eleitor, se vocês, se o público deixar, vai passar. E não vai passar só se houver pressão popular. E eles vão passar medidas para enfraquecer a Lava Jato. O que não é só advogar em causa própria. É muito mais importante do que qualquer ajuste fiscal. O pacote anticorrupção devia ser a prioridade zero do presidente da República, Michel Temer. E não é isso que a gente está vendo. O presidente, olha, com todo o respeito que eu devo à presidência, ele precisa